Fala galera, fala Nação Coral, estamos aqui mais uma vez, começando o Apanhado Coral. A ideia do Apanhado Coral é um noticiário com tudo que aconteceu durante a semana com o nosso querido e amado Santa Cruz Futebol Clube. Hoje, estou muito bem acompanhado na bancada do meu amigo Leandro, do meu amigo Valdemir, do meu amigo professor Silvio. Mas antes da gente começar a falar das notícias, eu quero deixar claro aqui, tem um QR Codezinho aqui na tela. Não sei se está nesse lado ou se está nesse. Como é que vai estar aparecendo para vocês? Do outro lado. É do nosso patrocinador, Mini Protege. Vai lá, aponta a tua câmera do celular para conhecer a Mini Protege, as vantagens de você ser sócio da Mini Protege. E, claro, também não se esquece de deixar o teu like, deixar a tua curtida, deixar a tua curtida, de compartilhar, de deixar teu comentário, né? Mas antes disso, solta a vinheta, editor. Então, pessoal, como vocês viram essa semana, tivemos a saída de alguns jogadores, inclusive que foram bem importantes nessa campanha do Santa Cruz. Porém, existe um detalhe que a gente vai falar, inclusive, mais na frente, que é a batalha judicial que o Santa Cruz está travando com a CBF por um direito, não é uma exigência, uma birra. É um direito que cabe ao clube. E aí eu quero entender um pouco mais da opinião do meu amigo Leandro, eu quero entender um pouco mais da opinião do meu amigo Valdemir, um pouco mais da opinião do meu amigo Silvio, o que é que eles acham da saída de certas peças que foram importantes, sim, para o nosso elenco. Tivemos a saída do goleiro, tivemos a saída de João Diogo, tivemos a saída do Lucas Siqueira, se eu não me engano, tivemos a saída de peças importantes, Caio Melo, e a gente está naquela expectativa de que, assim, se conseguir, a gente perdeu muita peça importante para essa possível disputa de Campeonato Brasileiro. Não iremos debater isso agora, sobre essa questão judicial, mas eu quero ouvir um pouco mais do que os meus amigos pensam sobre isso. Também a questão de o que é que eles acham que será planejado daqui para frente com relação à remontagem desse elenco, porque a gente sabe que vai ser uma dificuldade muito grande pela questão do tempo. Então, eu queria começar logo pelo meu amigo Leandro, que faz tempo que eu não gravo com ele, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Fala, Leandro, diz aí o que é que tu acha. E então, galera, muito bem-vindos aqui ao podcast Expressão Coral. Hoje vamos estar dialogando agora a respeito com o que o Lucas perguntou, né? Essa situação do elenco, como é que fica com a ausência de alguns jogadores importantes. E essa pergunta, Lucas, eu achei bem pertinente da tua parte, porque parte, a princípio, também da questão do que o próprio Alan, eu esqueci o nome agora do Alan Araújo, o que é o comandante aí, diretor de futebol do Santa Cruz, falou na entrevista, né? Ele disse que quando iniciou essa questão de contratações para o Campeonato Pernambucano, ele tinha uma lista de 400, 500 nomes ali para ser monitorado e analisado. E nisso aí, Lucas, caso o Santa Cruz venha conseguir herdar essa vaga na Série D, ele disse que também iria partir a princípio dessa lista, passar ali, ficar uns 3, 4 dias na sala e só sair dali com o time praticamente montado com essas peças. Uma das coisas que me chama a atenção, caso o Santa Cruz venha conseguir herdar essa vaga, é justamente o seguinte: hoje, se o Santa Cruz participar de uma Série D, existe pelo menos a perspectiva do clube ficar mais 5 meses em atividade, ou seja, começar em abril, provavelmente, e terminar lá no final de setembro, né, que é justamente quando termina o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, além disso, além dessa questão do calendário, outra coisa que chama a atenção é que o Santa Cruz voltará a ter renda, além de ter cotas da CBF, com as participações do clube, e também a ter renda no estádio, né? Porque o torcedor vai estar presente, participando e apoiando o clube como sempre. Fizeram isso até em troca de gramado, imagina voltando a participar de um futebol no calendário nacional. E alguns jogadores que têm contrato com o Santa Cruz e ainda está no Santa Cruz, que é bem importante a gente falar, é o dos destaques, inclusive o Matheus Melo, e um que também o nosso amigo Valdemir gosta muito dele, que é o Pedro Bortoluso. Ele continua até o final
porém até um momento não renovou, aliás, perdão, ele até um momento não foi para outro clube e continua ainda no Santa Cruz, tanto ele como o Matheus Melo. Isso eu vi no NE45 através de uma reportagem e eu acho interessante trazer para vocês. Então, além desses jogadores, caso o Santa Cruz venha participar dessa competição, tem as crias da base, né? Por exemplo, o Juan, que foi um dos destaques, mesmo participando de 2 jogos na temporada, em um amistoso contra o 13 e no último jogo, no clássico contra o Sport, ele entrou no lugar do Rafael Pereira e fez uma boa partida, e para mim é um jogador que merece destaque também nesse time do Santa Cruz. E a princípio seria isso, Lucas e bancada e os telespectadores. Começar do ponto de partida, como foi no Pernambucano, e tentar dar liga para o decorrer da temporada, caso, enfatizo aqui mais uma vez, consiga essa vaga na Série D. É curioso, Leandro. Daqui a pouco eu vou trazer uma informação bem pertinente quando a gente pular para a próxima pauta, porque diferente, né, do estadual, vai ter uma questão de tempo, vai estar muito mais enxuto agora. Muito mais enxuto. Então, assim, não sei até que ponto isso pode dar certo, pode dar errado, mas eu quero ouvir o meu amigo Valdemir, o que é que ele acha sobre isso, e logo em seguida, já o professor Silvio também, eu quero ouvir o que é que ele pensa sobre isso, sobre as saídas, se ele vê com bons olhos quem saiu, quem ficou, o que é que ele pensa com relação a isso. Vai, Valdemir, dá sequência. Olá, amigos, tudo bem? Primeiramente, né, mando um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Eu quero também, né, estender esse abraço aqui aos companheiros da bancada. O Santa Cruz hoje ele não tem muito o que fazer para segurar jogadores, né? A temporada terminou muito cedo. Tem essa possibilidade, né, sobre a Série D. Depois a gente vai discutir sobre isso, a gente vai falar aqui sobre isso, eu não vou me adiantar, né? Mas de momento o Santa Cruz ele não tem como segurar esses jogadores, tá? Ele pegou alguns destaques, a diretoria teve um bom direcionamento de ver alguns destaques desse time, do time titular, e tentou renovar com alguns. Até conseguiu, né? Com algumas peças chaves, mas outras acabaram saindo, isso é natural, né? Eu vejo com bons olhos, né? Teve jogadores aí nessa lista que saiu que já estavam ficando desgastados com a torcida, né? O João Diogo mesmo teve um lance contra o Sport, ele acabou ali perdendo e se desgastando, né? Com a torcida. O William Asman, apesar de ter feito um bom jogo contra o Sport, ele também, né, já tinha seu desgaste com a torcida, né? Mesmo fazendo um bom jogo contra o Sport, né? Teve muitos elogios contra o Sport, mas havia uma parcela da torcida que já não aguentava mais ele por não saber sair direito do gol, né? E Os vocês nossos falam dois até goleiros esse ano, né? Os nossos isso. dois goleiros esse ano tiveram uma relação bem desgastada com o torcedor, né? Mas continua, Valdemir. Só isso não, né? Eu acho que em temporadas passadas Você, também. você, eu vou deixar você falar, mas você tem um espírito lento. Em, temp... Daqui a pouco eu falo. em temporadas passadas também, né, Rapaz, gente? como é que o cara vai falar o goleiro do Santa Cruz? Certo? É um cara novo. Ele fez a tática Zé Teodoro, ele cresceu na hora certa. Ó, eu não vou nem falar, professor. Apesar de ter esses problemas, né? Os goleiros do Santa Cruz em temporadas passadas também tiveram esse mesmo problema, né? De goleiros que vinham e não sabiam sair. Até teve aquele torcedor, né? Vocês lembram? Que tentou ensinar o goleiro como é que Você fazia quer, uma defesa. você quer, você quer, você quer Geazi, é? Até o cachorro latiu aqui por causa do senhor.
Bom, Tá gente, vendo aí? Você queria. Jefferson foi do Náutico? foi Jefferson e foi o Moreninho. Eu esqueci o nome dele da temporada passada, que até teve aquele. O torcedor foi com ele. Eu não me lembro mais o nome dele, né? Mas deixa isso para lá. Vamos continuar falando aqui. O João Vitor saiu também, teve a sua importância nesse elenco do Santa Cruz. João Diogo teve a sua importância também, né? Teve jogadores aí que foram destaques que acabaram saindo, mas isso é normal, tá? Acredito que ano que vem o Santa Cruz vai estar mais forte, vai ter já a sua base montada. Tomara que Pedro Bortoluso não esteja nessa. Eu vou catucar aqui o professor. Não Renovou. esteja nessa base, porque eu estava assistindo, Mas sabe? tá. Eu estava assistindo um podcast e o cara fez a seguinte indagação, tá? Eu não sei como uma torcida hoje eles reverenciam um centroavante e quer ser um volante. Eu só lembrei do Pedro Bortoluso, cara, porque assim o principal função, né, de um centroavante é fazer gol. Não tem para onde correr. Né? Eu sou do tempo de Ronaldo, eu sou do tempo de Romário, né? E outros que vieram após dele, Fred, o Cone, né? Na seleção brasileira, e outros, né? Adriano Imperador, né? Que sabia fazer gols. Então eu venho dessa escola do Pipico. Do Pipoco. Eu vou Né? embora, viu? E Eu vou outros. embora, viu? Eu vou embora. Vou, Eu vou embora. vai iniciar, Lucas, é isso. E aí, professor, dê sequência? Em primeiro lugar, eu tinha prometido, pessoal, que eu não ia mais discutir com o nosso direto amigo Valdemir Júnior em nossos programas, mas é impossível não discutir com esse rapaz, porque ele não deixa o seu espírito chechelento de ataque a jogadores. Como é que ele vem dizer que Pedro Bortoluso não fez uma boa campanha pelo Santa Cruz? Como é que ele vem criticar o nosso goleiro, que na tática Zé Teodoro cresceu na hora certa e nos salvou no jogo contra o Sport? Aí lá vem Lucas Carvalho. Eu quero fazer só uma observação. Primeiramente, esse negócio de Carvalho comigo não cola, não, viu? Porque esse é nome de gente. Aliás, todo mundo não, mas tem um senhor por aí com esse sobrenome que é um amaldiçoado, um infeliz. Ele ali é um infeliz das costas ocas. Esse senhor, quem acompanha futebol sabe do que eu estou falando. Calma, Cururu, calma, Cururu. Mas só fazendo uma observação, gente, rapidinho, o que Valdemir disse é muito engraçado, e eu comecei a fazer uma reflexão essa semana, né, que antigamente a gente tinha artilheiros do Pernambucano com 11, 12 gols, se eu não me engano, Gilberto, inclusive, foi o nosso artilheiro com 11 gols naquele ano. E esse ano os artilheiros do Pernambucano, pelo menos pelo Santa Cruz, em quem a gente depositou as esperanças que deveriam ter feito a diferença, foi com 4 ou 5 gols, gente. Sabe? Vejam, não sei se o futebol mudou, a qualidade técnica da gente caiu muito com relação ao contexto do futebol em si. O campeonato subiu de nível, pode ter sido, ou se realmente a gente não tem tido mais sorte de pegar realmente um cara goleador. E veja, isso não é uma crítica direta a Gilvan, não é uma crítica direta a Bortoluso, não é uma crítica direta a Tiaguinho, João Diogo, enfim, não é uma crítica direta a um jogador específico. É o quanto as coisas mudaram no intervalo de tão pouco tempo. Quantas coisas mudaram no intervalo de tão Eu acho que pouco tem uma tempo. resposta para tu, Lucas. O campeonato também enxutou mais, né? Também tem esse detalhe. Tá mais enxuto, não é mais aquela participação de clubes como já foi, né? Inclusive até 2023 era 14 participantes, por exemplo. Agora é 10. E segundo o seu amigo, que você gosta muito, Evandro Carvalho, quer diminuir ainda mais. Deus me livre. Oxi.
Amigo do Leandro, diabo, meu nós mesmo temos não. algumas situações para avaliar. Nós temos algumas situações para avaliar. Primeiro, o calendário dos campeonatos passados eles eram muito mais longos. Né? Quando eu falei sobre o campeonato 93, o campeonato que acabou no dia 28 de julho e começou em fevereiro. Então, nós fomos um campeonato de quase 40 rodadas. Né? Segunda situação, os times, além desse tudo, de um campeonato longo, eles jogam quarta, domingo, nunca o campeonato longo. Então, tinha muitos jogos e dava tempo. O Washington foi artilheiro de 93 com 23 gols. Leonardo chegou a ser artilheiro com 27 gols. Então, a formatação do campeonato ela interferia nisso. Sobre a questão das entradas e saídas de jogadores do Santa Cruz, eu achei uma jogada interessante. Primeiro, que a gente não citou ainda, o que o Santa Cruz fez com o Retrô, de emprestar Itamar Schulli e o superintendente de futebol. Me fugiu agora Francisco Salles. o nome dele, Francisco Salles. Francisco Salles. Eu achei muito inteligente, porque os caras estão aqui, né, tão perto, e de repente, se for ter uma reunião para montar 2025, tem como chamar e se reunir. Quanto aos jogadores que saíram, eu gostei da base que o Santa Cruz conseguiu fazer, estendendo o contrato, emprestando. E a gente tem que salientar o seguinte: todos esses jogadores que jogaram esse ano, eles não tinham mercado, vieram ao Santa Cruz, e o Santa Cruz é uma grande vitrine. Eu estava vendo uma entrevista do diretor de futebol, ele dizendo que hoje ele tem uma lista com 400 jogadores que nesse período em que ele montou esse time já querem jogar de Santa Cruz. Técnicos já vêm sendo oferecidos ao Santa Cruz. Então, porque todo mundo entende, todo mundo percebeu que o Santa Cruz é uma grande vitrine. Então, mesmo tendo que começar o trabalho do zero, caso herde a vaga na quarta divisão, eu não vejo problemas quanto à formação do time, até porque a premiação da Série D esse ano está muito boa. Nós iniciamos a primeira fase, a CBF colocando nos cofres do Santa Cruz R$400 mil. Né? Até o final da Série D é R$1.200.000. Então, você disputar uma Série D com R$1.200.000, o Santa Cruz tentando se organizar como está tentando e fazendo um trabalho sério no departamento de futebol, juntando com o que vai se arrecadar nas bilheterias, venda de camisas, lojas, tudo que está ao redor do futebol, eu acho que tem tudo para que a gente possa subir para a Série C e aí Itamar pega um trabalho de subida para a Série B, que aí é uma coisa mais, é um time mais cascudo que a gente vai ter. E eu acho que a base que a gente conseguiu manter foi muito legal. É ser criterioso, certo? Não entrar em pilha de empresário, porque empresário, muitas vezes, o que acontecia no Santa Cruz é que empresário mandava e desmandava, ganhava a comissão e empurrava qualquer jogador no Santa Cruz. E agora não. Agora está havendo esse critério do comprometimento dos jogadores com a causa do Santa Cruz. Então eu confio muito nesse trabalho que pode ser realizado. Só uma questão, Lucas, me desculpe, tá? O professor falou aí do empréstimo do Francisco Salles e do Itamar Schulli, né? É interessante uma questão a gente levantar. Se o Santa Cruz hoje ele jogar a Série D, né? Qual é a motivação de um técnico chegar? Eu acho que eu vi isso no Resenha Esportiva Pernambuco, essa indagação, né? Qual seria a motivação de um técnico chegar hoje no Santa Cruz, jogar uma Série D e depois ter que sair? Porque Itamar e Francisco Salles voltam, né? Segundo contratos. Isso é bom a gente discutir, é algo bem interessante, porque após o término da Série D lá, eles vão voltar, né, para o Santa Cruz. E qual é a motivação do técnico que está aí, né, vai ser contratado pelo Santa Cruz? Pronto, mas aí vamos lá, Valdemir. Vou te fazer vou responder sua pergunta, né? Com outra pergunta, e depois eu quero ouvir a opinião do professor Silvio.
Será que o Santa Cruz vai estar montando um elenco para subir ou vai estar montando um elenco simplesmente para pagar as contas até o final do ano? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado e talvez o treinador que vem aí, a equipe que vem aí, esteja ciente, não para ser uma equipe derrotada, mas que não tem aquela pressão toda quanto a base do próximo ano vai ter. Porque os esforços foram feitos para se manter o pessoal que vai jogar próximo ano, pensando justamente nisso, no estadual, na pré-Copa do Nordeste e, consequentemente, o Campeonato Brasileiro. Então, isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Mas segura aí, gente, que a gente vai debater isso na próxima pauta, justamente quando for falar dessa briga judicial, né? Silvio, dá tua opinião aí, Silvio. Lucas, eu discordo quando você fala sobre a questão de que o elenco do ano que vem pode ser mais cobrado de um eventual elenco que venha a ser formado agora para a eventual disputa desse Brasileirão Série D 2024. Eu acho que se o Santa Cruz for jogar jogo de botão, quem vai vestir essa camisa vai ser cobrado, porque a nossa torcida ela é sedenta por vitórias. Então, independente do time que vai jogar, a torcida ela vai cobrar, né, que o Santa Cruz não é para estar na Série D, não é para estar na Série C. O Santa Cruz é para estar entre Série B e A. Então, esses dois, enquanto o Santa Cruz tiver Série D e Série C, a torcida vai cobrar para que a gente saia desses lugares. Agora, como eu disse anteriormente, eu acredito muito nessa montagem desse novo time. Porque o Santa Cruz tem mercado. O Santa Cruz é uma grande vitrine. Caso venha jogar, que jogar no Santa vale Cruz... salientar, viu? Não, vale salientar, para depois eu o estou torcedor colocando pensar na que a gente está dando possibilidade. notícia aqui falsa. Não, mas eu estou colocando na possibilidade, tá? O Santa Cruz ele tem vitrine. Qualquer empresário quer colocar o seu jogador aqui porque ele sabe que o Santa Cruz é visto. E visto por todos os times que joguem qualquer divisão e até em campeonatos do exterior. Então, quanto à montagem do time, colocaram aí se querem montar um time só para manter o time até o final do ano, eu não acho. Eu não acho que o presidente entrar numa bola dividida dessa, até porque uma má campanha na Série D de 2024, caso jogue, pode reverberar também em pressão para o time de 2025. E acabar todo esse clima de paz e amor que há com a atual diretoria. Então, eles têm que se montar a coisa, caso confirme a participação, com muito cuidado, com muito critério. E sobre o técnico, que o Valdemir tinha perguntado anteriormente, se corria o risco de um técnico não querer assumir, porque sabe que ao final do ano vai ser substituído por Itamar Schulli, eu acho que um técnico que subiu o Santa Cruz para a Série C, ele vai ter mercado em qualquer outro clube. Afinal de contas, ele subiu com o Santa Cruz, e que não é fácil, que é uma camisa pesada, que é uma torcida que cobra, uma torcida que está lá em cima. Então, quanto a isso, de técnico querer vir, de jogador querer vir, não mexendo com o Bortoluso, tá tudo tranquilo. Isso daí, esse assunto, gente, já é inclusive um gancho para a próxima pauta, a gente debater também, que é justamente essa batalha judicial que o Santa Cruz travou com a nossa queridíssima e amada Confederação Brasileira de Futebol. Inclusive, Lucas, só se me permite, eu queria iniciar. Deixa eu só terminar. Eu vou inverter, justamente vai começar pelo senhor Valdemir e pelo último Leandro. Inclusive, né, como eu estava dizendo, eu acho que muito do que a gente está passando agora tem influência, sim, de forma direta, pela falta de poder político da nossa Federação Pernambucana, da nossa vergonhosa Federação Estadual de Futebol, que tem um presidente omisso, ele gosta disso, falador de asneira, porque adora ir para uma rádio
adora ir para um podcast para falar que o futebol de Pernambuco está bem, para falar que o futebol de Pernambuco está flutuando, quando a gente está vendo que a realidade não é essa. Inclusive, a Federação Pernambucana hoje só tem 2 vagas para a Série D pela CBF, porque caiu no ranking, está se igualando com outras federações que nem tinham tanta força assim no futebol. Por exemplo, a gente está junto com a Federação Alagoana, pela quantidade de vagas. A gente perdeu vez para o Ceará. Né? Por enquanto. A gente perdeu vez para o Ceará. Então, muito disso que está dando hoje, dessa disputa, também agradeço a ele. O senhor presidente Carvalho, que não tem força, é um presidentezinho de enfeite. Presidente de enfeite. Porque só sabe falar besteira. Só sabe falar besteira e os seus associados, quando mais precisa do seu apoio, não tem apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. Vejam, precisava um grupo de sócios, junto com conselheiros, que também são sócios, ter iniciado essa briga com a CBF, batendo de frente com a Federação Mineira. Não precisava. A gente é afiliado a uma federação para quê? Para ele ficar falando bem de ex-presidente, porque é isso que ele fez. Ficar dizendo na rádio que está ajudando o Santa Cruz com esmola, toda semana, dizendo que está dando dinheiro, como ele estava fazendo. Desde que trocou a gestão, misteriosamente, o senhor presidente da Federação Pernambucana não fala mais um pio com respeito ao Santa Cruz. Não sei se ele era fã do ex-presidente, ou se é brigado com o atual, mas parece que ele esqueceu o associado dele. E o associado que eu falo é a instituição Santa Cruz Futebol Clube. Ele esqueceu agora. A gente está precisando aí do apoio da federação da gente, que é fraca, e não está tendo sequer uma palavra de apoio. Então, Silvio, partindo do princípio de que a gente não está querendo um tapetão, nem ganhar no grito. Vamos pela ordem. Você, Valdemir e Leandro, emite tua opinião. Cara, eu pedi para falar primeiro, porque vocês bem sabem que desde que começou a se falar de Série D e essa possibilidade do Santa Cruz participar desse ano, eu me debrucei no regulamento, né, estudei o regulamento. Quando surgiu a notícia de que o Santa Cruz estava fora da Série D, eu fui um dos primeiros a fazer um videozinho falando sobre essa situação. E quando os conselheiros entraram com essa medida cautelar, pedindo a substituição do time de Minas Gerais, que foi rebaixado pelo Santa Cruz, o Democrata Sete Lagoas, eu fui ler novamente o regulamento. O Democrata de Sete Lagoas ele foi rebaixado esse ano. Porém, um ano anterior. É importante fazer uma. É isso que eu ia perguntar. Porque se ele fosse rebaixado esse ano, a vaga dele na Série D era legítima. Por quê? Porque os times que vão disputar esse ano foram relativos ao que aconteceu no ano passado. Porém, era isso que eu ia colocar. O Democrata ele foi rebaixado o ano passado. Então, o time que é rebaixado, ele perde toda a situação do que ele construiu para o ano seguinte. Então, se vamos olhar por esse lado, o pleito do Santa Cruz, ele tem uma grande chance de ser acatado. Porém, eu chamo a atenção de vocês para uma situação no Campeonato Paulista desse ano. O Ituano, ele disputa a Série B. E ele foi rebaixado esse ano no Campeonato Paulista. Se fôssemos usar o mesmo raciocínio que o Santa Cruz está usando agora, o Ituano não poderia disputar uma Série B
no ano que vem. Já que ele foi rebaixado. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Porque o Ituano ele vai disputar a Série B do Paulista, mas isso não interfere na divisão que ele vai disputar do Brasileiro. Então, a briga jurídica está aí. Essa interpretação. Um rebaixamento do campeonato estadual interfere numa participação em campeonatos nacionais, porque já aconteceu muito isso com o Oeste de Itápolis. Ele ser rebaixado do Paulista e ainda assim ele jogar a Série B. Mas aí tem uma diferença, né, Não, professor? assim, eu não estou torcendo contra o Santa, não, Valdemir. Assim, deixar mais Eu sei, eu sei. Eu estou colocando Mas aí situações existe uma para que a gente diferença. analise. Existe uma diferença aí, porque o Ituano, ele se classificou dentro da bola, certo? Para uma Série B. Ele não... diferente do Democrata. O Democrata está sendo convidado pela CBF. Pelo ranking. Pelo ranking do Pelo campeonato ranking, não. anterior. Ele está sendo convidado pela CBF, não, cara. Foi pela Federação Federação Mineira. Mineira. Então a vaga Federação não Mineira, era Lucas. dele. A partir do momento de a vaga não ser dele, entra esse critério. Olha, o Entendeu? regulamento da série dele é muito claro. Vai no ranking do campeonato estadual. Se não houver, dentro desse ranking, a federação em questão, ela pode pegar um dos seus federados e direcionar essa vaga. Se esgotar e nenhum federado quiser disputar o campeonato, a vaga será direcionada para a federação mais bem colocada. E, no caso, a Federação Paulista ganharia mais uma vaga. Então, o Democrata de Sete Lagoas, mesmo sendo rebaixado, ele, assim, veja só, tem um ditado em latim que diz: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Tecnicamente, a Federação Mineira ela tinha o direito de identificar, de convidar o Democrata. Agora, o que faltou aí, acho que quando o Santa Cruz vai entrar, é que não há uma regra clara contra essa questão de um time que é rebaixado, ele perde todo o direito de ser convidado, porque é antidesportivo. Como é que o cara tem uma derrota no campeonato e ganha um acesso para uma divisão? Então, o Santa Cruz ele tem... O direito do Santa Cruz é bom. Não é ruim, não. Agora, Lucas foi muito feliz quando ele falou da questão dos aspectos políticos. Nós temos que lembrar que o presidente da CBF é da Federação Baiana e há uma rixa histórica entre Pernambuco e Bahia. A Federação Baiana, a Federação Cearense, né, elas são federações que tomaram vagas de times pernambucanos porque elas estão melhores ranqueadas. E isso se deve, e aí eu concordo, e isso se deve e eu concordo com o Lucas, à gestão temerária de Evandro Carvalho. Eu lembro que, e uma coisa que eu quero colocar no que o Lucas falou, Lucas, esse cara, eu ia falar um palavrão aqui, graças a Deus que eu me segurei. Esse cara não ganhou nada. A federação caiu no colo dele por conta da morte de Carlos Alberto Oliveira. Ele não foi eleito, ele era o vice-presidente da federação. Carlos Alberto morreu, ele assumiu. Eu lembro que na época do Carlos Alberto, numa época dessa, Carlos Alberto já estava na CBF montando bocão. E certamente o Santa Cruz já teria resolvido o problema dele. Exatamente. Eu lembro de campeonatos aqui, qualquer time de Pernambuco, quando ia definir vagas, Carlos Alberto ia com a delegação. Independente do time dele. Ia com a delegação e ele brigava. Ele brigava, um bocão danado, e a CBF tinha medo dele. Porque ele brigava mesmo. Evandro Carvalho dizer, eu dei 1 milhão para Santa Cruz, é obrigação, cara. São federados. O dinheiro não é dele, o dinheiro são dos federados. Então, se o federado precisa de ser socorrido, ele tem que dar o dinheiro. Não é favor. Porque o Santa Cruz, Sport e Náutico, eles pagam todo ano a federação. É o que eu sempre digo, paga muito dinheiro. É o que eu sempre digo. Existe Santa Cruz, Sport e Náutico sem Federação Pernambucana.
Mas não existe Federação Pernambucana sem Santa Cruz e Esporte Pois Náutico. é. Modo Então, geral de falar, sem nenhum associado, não existe. Então, assim, por mim, e aí eu vou ser bem franco com você. Por mim, o Santa Cruz não disputava a Série D esse ano. Eu, Silvio, minha opinião minha. Porque eu acho que nós temos coisas muito importantes para fazer no Santa Cruz e nós vamos falar já já, que é a SAF. Né? Nós temos coisas importantes, Santa Cruz precisa ser reorganizado, precisamos de tempo para discutir. Até porque a forma como está sendo conduzido esse ato pelo presidente está sendo muito boa, cortando gastos e fazendo isso aqui ficar saneadinho. Agora, se há um mínimo de direito para o Santa Cruz disputar, a gente tem que ir até o fim guerreando. Se há uma jurisprudência que nos garante a vaga, eu quero que o Santa Cruz dispute. Sabe por quê? Porque eu já vi muito clube no Brasil se valer porque era clube grande e sair de uma Série C para uma Série A. E hoje é campeão da Libertadores. Então, se há brecha, se há um direito, eu só não quero virada de mesa. Se o Santa Cruz tiver que entrar, é preciso a legislação dessa brecha para que ele entre legalmente. Eu não quero ter na minha camisa campeão brasileiro de 87 fake. Não quero isso. Não quero de jeito nenhum. Só fazendo um comentário, só para encerrar a sua participação e passar para Valdemir e posteriormente Leandro, né? Entenda com todo o respeito do mundo, eu lhe entendo de dizer que não queria que o Santa Cruz jogasse agora, porque entendo que tem outras prioridades para resolver. Só que todo dia parece credor dentro dessa RJ. Não adianta só enxugar os gastos e o Santa Cruz não ter renda até o final do ano. Essa RJ vai virando uma bola de neve e o Santa Cruz precisa urgentemente de uma renda. Urgente. É inadiável. Eita, Silvio caiu. Mas vou dar sequência aqui, daqui a pouco ele volta. É inadiável a gente arrumar uma fonte de renda para manter as contas em dia. Porque senão, meu amigo, já tem essa questão da prorrogação do prazo da RJ. E se por um acaso a gente for denunciado, falência. Então, que deixemos o orgulho de lado. Eu falo por mim. Eu também estava com esse pensamento de, não, dar uma vaga para o clube é coroar a incompetência. Eu estava com esse pensamento. Mas hoje, eu preciso deixar o meu orgulho de lado, porque as condições do clube são muito críticas. E a gente precisa, nem que seja se organizando, um pagode dentro do Campeonato do Arruda todo final de semana, que se organize. Mas a gente precisa de uma renda, porque as dívidas vão continuar chegando e o Santa Cruz não pode parar de pagar esse pessoal, porque senão acabou-se, meu amigo. Acabou-se. Valdemir, dá sequência aí e logo em seguida, Leandro, emite tua opinião aí, por favor. Bom, gente, vamos lá. Vocês já imaginaram o que tá ruim pode se tornar ainda pior? Vocês já pensaram nisso? O nome disso é Lady Murphy. Pois é, meus amigos. O que está ruim pode ser pior. O Santa Cruz, por não jogar uma Série D, pode cair para o 80º lugar no ranking de clubes do Brasil. Você imagina o seguinte: o Náutico hoje, para mim, não sobe a Série C e está praticamente. Eu acho que o Náutico vai brigar ali por cair, né? Pelo time que ele está mostrando aí, não briga para subir. O Sport, nosso co-irmão, né, não sobe de divisão. Co-irmão não, adversário. Co-irmão. Não sobe de divisão.
Onde vamos parar? Né, no ranking com a Federação Pernambucana, com Santa Cruz na Valdemir, 80ª, no 80º lugar, o mas isso é um Náutico sem adendo. subir e pode cair para a Série D, e aí a disputa pela uma vaga de Série D vai ser pior ainda, e o Sport não subindo para uma primeira divisão, onde vai parar a Valdemir, Federação Pernambucana de Futebol, né? posso botar uma cerejinha no teu bolo? Pode? E o Retrô passa o Santa no ranking. Só Retrô não, meu amigo. Um monte Não, de eu tô falando time. pernambucano. Pernambucano. O Exato. Retrô já passa o Santa. Então, assim, as previsões são as piores possíveis, né? O Santa Cruz precisa jogar essa Série D. Mas, no meu entender, né? Vou até contra aqui os amigos, eu acho que o Santa Cruz não joga, né? Eu vou explicar o porquê o Santa Cruz não joga essa Série D, tá? Também acho. Como o Lucas disse, como o professor falou, se eu não me engano, né, essa vaga vai para São Paulo. Santa Cruz hoje vem emprestando seus jogadores. Veja, eu acho que nem o clube está acreditando em jogar uma Série D. Porque você emprestar jogadores que foram destaques, beleza. Mas jogadores como Ítalo Melo não pesa tanto no orçamento do Santa Cruz. E esse jogador está sendo emprestado hoje. Então, assim, nem o clube hoje, eu acredito que pensa em jogar essa Série D, né? A causa é boa, mas é muito difícil e vai ser politicamente, né, destinada a um clube ou Santa Cruz ao Democrata. Né? E eu acho que a gente não tem força política para poder chegar a essa vaga. Então, né, a nossa previsão é de um ano bastante difícil. Vai lá, Leandro. Beleza, Valdemir. Obrigado por jogar agora a bola para mim. E o seguinte, né? Essa Série D, você falou e falou muito bem. Caso o Santa Cruz não dispute, vai cair para a posição de número 80 ou até mesmo mais, né? Pode cair até para 82, 83, segundo o blog do Cássio Zipoli, que trouxe essa informação. Se disputar, consequentemente avança, né? Cresce um pouco mais no ranking. Caso consiga, por exemplo, participar, consiga, por exemplo, até mesmo subir de divisão, então as coisas melhorariam. A gente sabe que essa questão que envolve justiça é difícil. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque alguns acontecimentos que já ocasionaram o nosso futebol nordestino e pernambucano envolvido em justiça tiveram êxito. Eu vou trazer aqui uma lembrança de 2014 para os colegas e para quem está nos acompanhando aqui no YouTube. O seguinte, 2014, 13 da Paraíba e Botafogo, aquela briga judicial que envolveu até, inclusive, justiça comum. E o que aconteceu? Apesar de tudo, a CBF acrescentou mais uma vaga e o 13, consequentemente, disputou a Série C. Lembrando agora mais recente, Pernambucano de 2023. Isso, quem se lembra da briga do TJD contra o Petrolina, né? Aliás, o do Petrolina contra o TJD de Pernambuco. Nossa É ali, desgraça começou aí. Exato. Que aí o que acontece? Subiram Porto, Central, Caruaru City e Belo Jardim. E aí o Petrolina foi e recorreu aonde o Santa Cruz está recorrendo nesse momento. STJD. E aí avaliaram a situação e como previa o regulamento, que era 12 participantes, mesmo assim o Petrolina foi incluso no campeonato estadual, ampliando assim para 13 participantes. E agora o que envolve? O Petrolina, nesse caso, conseguiu a vaga, né,
dentro de campo, conseguiu chegar melhor do que o Santa e classificou para a Série D, Copa do Brasil, consequentemente. E o Santa Cruz agora briga por essa pauta na justiça, porque o último colocado, e a gente tem que olhar para o regulamento, aliás, pela Lei Geral do Esporte, que deixa claro ali que é por critérios técnicos e a vaga deveria ir para o melhor colocado. E quem seriam os melhores colocados que estava à frente, se não me falha, era a Caldense, tinha outros 2 clubes que eu não me lembro, Vila Nova de Minas Gerais também, e o Democrata de Governador Valadares, parece, se não me falha a memória, são esses, que estavam à frente para disputar essa Série D. Porém, ambos desistiram. E aí a vaga caiu no colo de quem? De quem foi o lanterninha do Campeonato Mineiro de 2023. E por conta incompatibilidade de critérios técnicos, o que acontece? O Santa Cruz adere a esse ranking nacional para que participe até então da Série D. Aí os amigos e colegas falam, mas a vaga poderia ir, por exemplo, para o clube que tem uma federação, tal. Mas o que acontece? É muito importante a gente frisar. Cada federação, por exemplo, a Paulista tem 4 participantes. Se essa vaga fosse para eles, iria subir para 5. Eu acredito que, ao meu ver, seria não entraria de acordo. Eu acho que o mais justo deveria ser utilizado o ranking nacional realmente. Porque aí, independente de federação, não é critério, e sim a questão do mérito de ser o melhor ranqueado nacionalmente. Pode falar, Lucas. Mas aí, Leandro, desculpa é o regulamento do campeonato que diz que vai para a federação Pessoal, melhor ranqueada. Eu vou precisar me ausentar 10 minutinhos. Certo. Tem contando aí. E aí não chega a esse entender que o Santa Cruz tenha essa vaga, né, da Série D. É injusto? Mas o regulamento diz que vai para a Federação Paulista. Infelizmente, a Mas gente aí é tem que que ver tá. isso. Mas aí é que tá, Valdemir. Veja só. O regulamento que diz é uma lei específica. O que se sobrepõe ainda é a Lei Geral das Competições, ao qual daria vaga pelo ranking. Outra coisa, uma das coisas que é determinantemente proibido é o clube ser convidado pela CBF. E o Democratas foi convidado pela CBF. A nota que eles emitiram foi essa, de ter sido convidado pela CBF. Exatamente. Então, veja, de uma vez só está se quebrando dois. Está se quebrando duas. Como é que eu posso dizer, minha gente? Dois coelhos. Dois pontos importantes. Dois pontos muito importantes. Veja, a gente está falando de um clube rebaixado, convidado, em uma lei específica. Uma lei específica, não é a geral, não é o que rege de fato o campeonato. Porque se for assim, é muito bom, é muito cômodo. Você vai usar aparatos, brechas na lei, para quando for cômodo para você ou não. Entendam. Vou voltar para Leandro. Mesmo que o Santa Cruz não dispute essa vaga, que essa vaga, vamos supor que o que é levado em consideração é a lei específica, porque vai depender da interpretação do STJD. Então, pronto, joga essa vaga para outra federação. Agora, não é justo o Democratas participar dessa forma. Perfeito. Não é justo. Perfeito. Não é justo. Concordo. Aí, Leandro. Desculpa concordo plenamente. Não, mas eu concordo plenamente com o seu argumento, Lucas. Eu acho que o Democratas, por ter sido o pior colocado, não deveria participar. Por quê? Caiu para a 2ª divisão. Aí o professor até mencionou a situação do Ituano. Cada regulamento, cada situação é um caso diferente. O Ituano está na Série B de bola do Campeonato Pernambucano. Isso, e foi conquistado pelo futebol. Independente se ele cair para a 4ª divisão do Paulista, ele tem direito de jogar a Série B. Independente, porque ali é por questões de critérios, tipo, ele terminou em 16º na Série B, mas está na 5ª divisão do Paulista. Vai jogar a Série B do ano que vem, independente. Porque o que muda para a Série D
é justamente o seguinte. A Série D ela tem 64 participantes atualmente. As outras competições têm 20, A, B e C. E o que é que acontece? Santa Cruz é o clube que, me atrevo a dizer que, com certeza, é maior do que a própria série que está em pauta. Porque é um clube que traz renda, é um clube que traz... vocês sabem, tudo, né? De consequências aí também para a economia do Estado, para tudo. Enfim, É então... o melhor ranqueado de todos os 64 participantes da Série D. Exatamente. Então, são pontos Por enquanto, feituosos né? que a gente... exato. Pontos feituosos que devem ser mencionados. E vamos aguardar essa decisão aí da CBF, que tem ainda até terça-feira, se não me falha a memória, e é bom a gente falar isso, por conta da ordem da justiça do STJD que emitiu, para que ele possa se posicionar. E caso seja indeferido essa participação, aí o STJD ainda vai julgar todos esses critérios para ver se o Santa Cruz realmente irá disputar a Série D de 2024 ou não. Então, para finalizar essa retórica que a gente está falando aqui, sobre essa situação envolvendo a STJD, ainda provavelmente muita água pode passar por debaixo dessa ponte, inclusive a Série D ser paralisada. E é isso aí, Nação Coral. Como vocês viram, existem muitos detalhes na participação, na possível participação do Santa Cruz nessa Série D 2024. Não é só uma questão de vontade ou prejuízo que o Santa Cruz possa vir ter caso fique parado. A gente está vendo questionamentos aí muito além, inclusive envolvendo o que seria mais justo, o que seria mais correto. E aproveita, já deixa teu comentário aqui, o que é que você acha disso, sobre essa possível participação do Santa Cruz, se é correto, se você está ansioso para que dê certo. Deixa tua interação aqui, deixa teu comentário aqui. O YouTube, ele vai entender que esse vídeo, ele é um bom conteúdo e vai entregar esse conteúdo para outras pessoas, fazendo com que o nosso canal cresça cada vez mais, certo? Também, quero relembrar aqui, no cantinho da tela, aqui, para mim está aparecendo aqui, no cantinho da tela tem esse QR Codezinho, que é do nosso patrocinador, Mini Protege. Aponta a câmera do teu celular com leitor de QR Code nele, para tu conhecer um pouco da Mini Protege. É um clube de vantagens, onde você, associado, terá um monte de benefícios. Então, vai lá, se associa ao Mini Protege, conheça, divulga, manda para aquele teu amigo, porque só tem vantagens, certo? Também, por último, mas não menos importante, antes da gente passar para outra pauta, se inscreve no canal, deixa teu like, envia para aquele teu amigo tricolor, ou para aquele teu amigo rubro-negro e alvirrubro que gosta do futebol pernambucano e quer se inteirar das notícias. Divulga no grupo de WhatsApp, certo? Ajuda a fortalecer esse trabalho independente, que é de extrema importância para a gente. Tá bom, gente? A gente aqui não pede dinheiro, a gente aqui não pede praticamente nada. A gente só pede o apoio de vocês, mínimo, que é para fazer esse canal cada vez crescer mais, tá ok? E agora vamos puxar para outra pauta, né? Uma pauta já um tanto quanto batida, surrada, inclusive cansada. Já o torcedor do Santa Cruz ele já está cansado de debater isso. Valdemir está rindo porque sabe que é verdade. Mas, assim, diferente do ano passado, onde a SAF ela era tratada como uma cortina de fumaça, mediante os escândalos políticos que tínhamos dentro do clube, as batalhas judiciais que tínhamos no clube. Esse ano, o nosso presidente Bruno Rodrigues, que, diga-se de passagem, está vivendo um período bem favorável, politicamente falando, um período estável, um período calmo, em que não teria motivos para usar desse artifício como algo que venha apaziguar o cenário no clube, voltou a tocar no assunto SAF. E tem prometido que no segundo semestre do ano, a SAF ela irá acontecer. Talvez não de maneira definitiva, mas pelo menos toda a estruturação de SAF ela irá se dar agora no segundo semestre de 2024. Eu queria ouvir um pouco da opinião do meu amigo Valdemir, a opinião do meu amigo Leandro, posteriormente também a opinião do meu amigo Silvio, só fazendo uma pequena observação. O direito de escolha da SAF
ainda não foi devolvido ao torcedor do Santa Cruz, ao sócio votante do Santa Cruz. O direito de escolha da SAF ainda está sob única e exclusivamente autoridade, na verdade, do presidente do executivo, seja ele Bruno Rodrigues ou qualquer outro. Então, vale salientar que não é porque possa vir uma SAF que a gente tem que ficar quieto diante disso. O torcedor ele tem sim o direito de escolher sobre o que é melhor para o seu clube. E é com essa observação que eu peço para que meu amigo Leandro agora, vamos começar por Leandro, depois Valdemir e depois nosso amigo Silvio. Leandro, O novo Valdemir ele já estava aqui, já. Então vá, comece você. Para Agora você não sim. ficar chateado, porque a gente já falou de Bortolos, você já ficou triste. Bom, meus amigos, é o seguinte, né? O torcedor do Santa Cruz, como o Lucas disse, já está cansado dessa pauta. Mas eu quero lembrar vocês que, né, com a chegada do Bruno Rodrigues, o clube ele tem dado uma guinada, né, administrativamente, e a gente está colhendo frutos, né, dessa guinada. Um exemplo, antes do Bruno, né, veio aí o Antônio Luiz Neto, e ele falava de SAF, mas falava de SAF por cima, a gente não conseguia ali saber o que estava acontecendo, né? A gente não conseguia ter uma ideia de como seria essa SAF. Era tudo muito por debaixo dos panos. Hoje, né, eu vi uma matéria no GE falando exatamente do que você disse do presidente falando sobre a SAF. E ele colocou uma manchete assim que eu achei interessante. A melhor SAF do Brasil, né? Vamos pensar no que essa diretoria vem fazendo, né, para que isso saia do sonho do torcedor e torne-se uma realidade, né, no clube nesse segundo semestre, né? Eu tenho visto o presidente e ele está viajando muito para oferecer, né, essa SAF a alguns investidores. Isso é muito importante, né? Porque a gente está vendo que essa diretoria ela não só está falando, mas também ela hoje vai sair e oferecer um produto para outras pessoas do Rio, de São Paulo, né? Ele disse que não ofereceu a ninguém de fora do país, mas que esses investidores são do sul do Brasil, né? Coisa que a gente não via antes. Quando se falava de SAF, não se via a estrutura sendo montada para uma SAF. E para se oferecer uma SAF hoje, precisa saber alguns detalhes do grupo, do clube, né? Precisa se saber, né, a real condição do clube. E do ano passado, né, a gente via que o clube estava totalmente desestruturado, não tinha informação nenhuma, né? Então tornava-se mais difícil oferecer esse produto no mercado hoje, coisa que o Bruno Rodrigues vem trazendo a organização, a estruturação, e a partir desse momento ele passa a oferecer essa SAF. Eu acredito muito na palavra do presidente Coral que essa SAF vai sair ainda esse ano. A gente precisa colocar na cabeça que SAF não é para ser aquela que chegou lá no Botafogo e investiu milhões, trouxe jogadores estrelas e eles estão fazendo bons campeonatos. Não. Gente, a
SAF que vai vir para o Santa Cruz, ele vai estruturar o clube, né? CT, quem sabe montar lá o CT, acabar o CT, montar o hotel para os jogadores, pegar os meninos da base, dar a eles toda a infraestrutura para que eles possam se desenvolver, né? Pegarem jogadores da região ou de fora que são destaques e trazer para a base do Santa Cruz para preparar esses jogadores para vender e trazer dinheiro para eles, né? A gente tem que ver que as dívidas do clube elas vão diminuir, mas o futebol não vai ser de uma hora para outra que vai trazer o Santa Cruz para a primeira divisão a ser campeão do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e tudo mais. Não é assim. Não é assim, né? Essa estrutura ela vai ser feita e os frutos elas vai ser colhido lá na frente, tá? Eu acredito muito, né? E como eu disse, o comentário dele que é a melhor SAF do Brasil não é porque vai trazer um investimento maior, mas porque aquilo que o clube tem, né? Que é a sua torcida, uma torcida que vem a um pernambucano com um time que não tem série ainda e dá uma renda de 1 milhão quase 1,5 milhão, né? 1.200.000 reais. Então, assim, ele fala que é a melhor SAF do Brasil pela estrutura que nós temos. E ele fala sobre isso, dizendo que vai preservar o estádio do Arruda, ele vai preservar o patrimônio do Santa Cruz, por isso que ele dá esse destaque, tá? E a torcida, sim, não pode esquecer de estar falando e pedindo para que essa SAF saia de todo jeito. É isso que vai tirar o Santa Cruz desse buraco que está. A gente, apesar de ser um assunto muito debatido, a gente não pode parar de falar nela. A gente não pode deixar para trás. É isso, Lucas. Valdemir, eu concordo com você, né? E reenfatizo aqui. Também não pode deixar de cobrar o seu direito como sócio, como torcedor, de escolher o modelo de SAF que ela acha mais correto. Entendam, pessoal, não é marcação com um presidente específico, mas é sobre concentrar um poder, sobre concentrar poder de escolha da decisão, de uma das decisões mais importantes do clube em uma pessoa só. É uma responsabilidade absurda que uma pessoa só fique responsável por isso. Entendem? Não é marcação pessoal com o presidente do executivo. Até porque eu não tenho o que falar dele ainda. Não tenho o que falar dele ainda. A gente, graças a Deus, está tendo uma gestão muito tranquila, com um mínimo de transparência, coisa que não acontecia no passado, com aquele outro presidentezinho lá. Mas é isso. O que me preocupa é você dar poderes a uma única pessoa de uma decisão que é fundamental, que decide o futuro do clube, literalmente. Mas aí eu quero ver meu amigo Leandro, o que é que ele pensa sobre isso, o que é que ele tem a falar sobre isso. Se de fato pode ser a melhor SAF do Brasil ou não. Tem muita coisa, tem muita coisa para ser falado e eu vou tentar resumir para não ficar tão extenso minha fala, mas é muito conteúdo. Vamos lá, galera. Sobre esse ponto, melhor SAF do Brasil. Para quem? Para o investidor, eu concordo. Para o clube, talvez
tem que ver aí o que vai ser no contrato, né? Porque tem que analisar tudo isso. Porque para o investidor hoje, como o próprio Valdemir fala, que tem um público, uma renda de mais de 1 milhão e a torcida é apaixonada, isso é verdade, isso é fato. Contra fatos, não há argumentos. Para o investidor que compra um Santa Cruz até então sem calendário, é um preço. Se pega o Santa Cruz, por exemplo, em uma situação de Série A, seria totalmente diferente esse valor. E o que é que acontece? Eu queria trazer uma análise também, e cabe a gente refletir. Quem não está acompanhando aí, o Pedrinho, lá do Vasco, presidente, ele falou que existe um distanciamento muito grande entre comandantes da SAF e ele como gestor, como presidente, sobre o aspecto principalmente de futebol. Então, tudo isso, gente, a gente tem que observar que a SAF, ela sim ajuda o clube financeiramente, pode reestruturar o clube, e para o Santa Cruz seria primordial por um único fator, pela questão da recuperação judicial. Porque se não tivesse a recuperação judicial, talvez, acredito eu, que a torcida poderia dar essa esperança, esse voto de confiança ao presidente Bruno Rodrigues. Porque muito se fala em SAF até então, de alguns presidentes, né? Acredito que o Joaquim Bezerras, o Antônio Luiz Neto, o Jairo Rocha, e agora o presidente Bruno Rodrigues. Mas tem um detalhe, os interlocutores são diferentes. E por quê? Quando se trata do Joaquim Bezerra, teve aquela catástrofe com o ProSanta. Agora, depois, foi o Antônio Luiz Neto, também outra catástrofe, deixou o clube sem calendário. Depois, com o Jairo Rocha, que teve ali aquela... que pouco pôde fazer pelo tempo também no comando, mas falou muita besteira, dizendo que até então estava 90%, que é uma SAF extraordinária e que não sei o quê. Enfim. Então, o que acontece, minha gente? A SAF, ela não é uma brincadeira. Vai ter dono. O clube terá um dono ou um grupo de donos que vai comandar o futebol, que vai comandar as categorias de base, que vai comandar tudo dentro de um clube. Então, para isso, teria que ser uma SAF muito bem organizada. E outra, questão de garantias. Quais garantias o Santa Cruz poderia dar hoje para os investidores? Quais valores reais o Santa Cruz deve? A gente tem esse número? Exatamente esse número? Infelizmente, não. A gente tem especulações. Então, precisa ter um pouco mais de transparência sobre isso, sobre esse determinado assunto. Pode falar, Lucas. É só fazer uma pequena observação, né, Leandro? Porque você acabou de dizer sobre garantias. Então, e diga-se de passagem que, se Bruno ele fala de que não vai envolver o patrimônio, e mesmo que envolvesse, ele só poderia dar o estádio. Exatamente. Porque nem o CT voltou a ser do Santa Cruz. Exatamente. Ainda continua em nome dessa associação a TASC. Isso. Ainda continua em nome da TASC. Então assim, tudo... é muito, muito complexo essa questão de garantias, porque o Santa Cruz não tem um lastro financeiro, não tem um patrimônio, a não ser que realmente dê o estádio como garantia, o que eu acredito que não vai acontecer, porque se torna até contraditório ele dizer que não vai dar. A única garantia, Lucas, que o Santa Cruz tem é a sua torcida. Isso. Essa é a única garantia. É a única garantia. Que independente de divisão, trocando tapete, trocando o gramado, está lá apoiando e incentivando o clube. Então, falando a respeito dessa situação, gente, é um assunto que precisa ser discutido, é um assunto que precisa ser, como o próprio Lucas falou, que o sócio possa definir a situação do clube para os próximos tempos, para que o sócio possa garantir a situação desse clube gigante do Nordeste que está passando por um momento difícil, mas que tem tudo para se reorganizar e para voltar a ser o terror do Nordeste como já foi no passado. A gente tem que observar essas situações e refletir sobre isso, refletir sobre algumas SAFs que aconteceram no Brasil. O Cruzeiro, muitos torcedores do Santa Cruz, ele tem uma ilusão, aquele modo iludido. Se for uma SAF, a gente vai montar um time que vai gastar dinheiro, vai investir dinheiro para trazer bons jogadores. Calma, não é por aí. Se montar uma SAF
trazer um time competitivo, que tenha resultado, não precisa estar trazendo estrela. Precisa estar trazendo jogadores responsáveis, diretores, gestores e treinadores, junto com um elenco aguerrido, que tenha raça. Assim como foi o desse ano. E não como se fosse o do ano passado, por exemplo, com o técnico até então, né? O Felipe Conceição, que para mim foi um dos piores técnicos que já passou pelo futebol, não só do Santa Cruz, mas também de Pernambuco, que ele também teve uma passagem no Náutico, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser levado a sério. E valores, qual a dívida do Santa Cruz? Quanto é? 300 milhões? É 400 milhões? É 500 milhões? Então, como é que uma pessoa vai comprar um clube se não sabe o valor da dívida? Então, isso tem que ser passado para o torcedor, para a imprensa, para o sócio. Isso tem que ser esclarecido. E até então, não foi. Mas essa mesma conversa vem acontecendo nos últimos anos, da SAF, a SAF. Mas agora passa um pouco mais de confiança pelo fato de quem está à frente dela, que é justamente o presidente Bruno Rodrigues, que até então, pelo tempo que está, tem feito uma boa gestão, tem feito uma gestão que até então, antes dele entrar, eu era muito crítico, digo, do nada esse cara aparece, não sei nem quem é, tal, será que vai dar certo? A gente tinha essas dúvidas, mas depois que ele entrou, depois que ele reorganizou o clube, depois que ele trouxe a credibilidade de pagar os jogadores em dia, de pagar os funcionários que estavam em débito, de 5 meses de atraso, de estar quitando tudo isso, de estar montando um elenco positivo e produtivo, que conseguiu o principal objetivo no ano, passa um pouco mais de confiança para a torcida quando ele fala que a SAF vai sair no segundo semestre. E que, na minha opinião, volto a dizer, a SAF será muito boa para quem comprar por conta de questões como eu falei. Se o clube tivesse na Série A, com certeza não seria o mesmo valor que seria vendido agora. Então, o único patrimônio, a única garantia que o Santa Cruz pode dar a qualquer investidor é justamente a sua torcida, o seu torcedor que é apaixonado, que apoia o time, independente do momento que está vivenciando. Então, é importante a gente falar, vamos analisar tudo. A gente tem que ver o que aconteceu nessa SAF. Teve Botafogo, Vasco que fez SAF. Acredito que o Red Bull Bragantino é o estilo de uma SAF e que está tendo bom êxito, inclusive. O Red Bull Bragantino, para quem não sabe, terminou entre os 4 primeiros colocados do campeonato da primeira divisão. E é um time que praticamente não tem tanta torcida, né? Comparando a Santa Cruz, comparando É aos bom clubes. também a gente enfatizar, Leandro, Pois não. o tempo que ele passou, né, se reestruturando, né? Exatamente. Red Bull Bragantino também teve uns perrengues, né? Nas divisões inferiores, mas através dessa SAF, dessa confiança de volta, a única coisa que eu não concordei foi com a mudança de nome, né? Porque mudar o nome eu acho que é uma coisa muito, sei lá, mas assim, eu acho que o torcedor sempre quer ver o time bem. Talvez o torcedor do Santa Cruz, se é para ver meu time disputar a Libertadores, pode mudar. Red Bull Santa Cruz, Monster Santa Cruz, e vai saber qual. Enfim, então é isso. Tem que estudar, tem que mostrar para o torcedor, para o sócio, para que aí sim ele possa decidir o futuro do seu clube. E é isso que tem que ser colocado em consideração e em pauta sobre a questão Sociedade Anônima do Futebol. Boa, Leandro. Eu acho que você. E eu devolvo a bola para você, Lucas. Certo, meu querido. Eu concordo plenamente com os dois, né? Acho que os dois foram muito incisivos em suas opiniões. E é aquela coisa, né? Vejam o quanto uma gestão diferente já passa mais credibilidade do que a outra. Veja, a gente ainda não sabe de fato quanto Santa Cruz, o valor da dívida do Santa Cruz, porque todo dia aparece um credor novo. A gente não sabe o quanto Santa Cruz está avaliado, porque não existe um valuation do clube. A gente não sabe o que é que vai ser envolvido nessa negociação, visto que o Santa Cruz não tem lastro financeiro, vai deixar o seu patrimonial de fora. Mas parece não, fica evidente de que qualquer um que comece a tratar desse assunto com seriedade, com atenção,
que não use disso uma cortina de fumaça ou bandeira política, como usaram ano passado, transmite muito mais credibilidade do que os ex-presidentes que por aí passaram. Joaquim, Antônio, Jairo. Jairo, coitado, Jairo não sabia nem o que é, não sabia nem que o Santa Cruz estava num possível negociação de SAF. Inclusive, para apaziguar o cenário, em um dia ele disse que não sabia de nada, no outro dia ele disse que o projeto era fantástico, era perfeito, era a salvação de Santa Cruz. E que a SAF de Mancuso não existia também, né? O cara leu tudo em uma noite só. A de Mancuso, Leandro, a de Mancuso junto com o Centrão Tricolor, porque a gente sabe que lá existe o Centrão Tricolor, o cara que fica aqui, por ali, isso, aquilo, outro, querendo se encaixar. Eu sabia que aquilo era bandeira política. Sabia que aquilo era bandeira política para ele querer concorrer a um cargo. Aproveitando aqui o seguinte, só veio a mesma conversa, não, porque a gente está com um projeto de SAF, com investidor internacional, porque fulano está trazendo, porque Mancuso está trazendo um investidor estrangeiro. Minha gente, existe uma coisa muito curiosa e muito decisiva nessa questão de SAF. Primeiramente, qualquer um que trouxer a SAF para Santa Cruz é uma empresa que entende de futebol ou não. Santa Cruz não está precisando de um patrocinador, quer dizer, tá, mas não nesse modelo de SAF, porque não adianta você só injetar dinheiro e não injetar o principal, um grupo que de fato entenda sobre futebol. Então isso é muito preocupante, a gente tem que estar muito atento a isso, certo? Mas eu acho que por hoje é isso, né? O nosso amigo Silvio, infelizmente, teve um problema com a sua internet, não conseguiu mais voltar. Em outros programas ele estará aqui presente, emitindo a opinião dele. Queria agradecer ao meu amigo Leandro, queria agradecer também ao meu amigo Valdemir, que se fizeram um presente aqui, e me despedir de todos vocês, né? Deixar aqui meu boa noite, meu muito obrigado, reforçar os nossos pedidos de curtir, comentar, compartilhar, de fato seguir o podcast Expressão Coral e também conhecer aqui, ó, nosso patrocinador, aqui está no cantinho da tela, Mini Protege. Procurem saber sobre as vantagens de ser um associado, porque diferente da Federação Pernambucana de Futebol, ao qual não dá vantagem nenhuma, não dá benefício nenhum ser associado, a Mini Protege ela oferece. Então, procura saber, entre em contato com o pessoal para ver as vantagens de ser um associado. E só para continuar, Leandro, deixa teu recado e, em sequência, Valdemir, para a gente se despedir por hoje. Galera, telespectadores, bancada, quero agradecer a presença de cada um de vocês que nos acompanharam neste dia tão maravilhoso, falando a respeito do mais querido, né, do Santa Cruz Futebol Clube. Foi muito assunto debatido aqui com os colegas e assuntos bem pertinentes que envolvendo o que aconteceu durante esse período, né, que a gente estava um pouco ausente, mas vai ter vídeo toda semana aí, lives, que o Valdemir vai estar trazendo aqui junto para vocês, o Lucas, e muitas vezes eu, infelizmente, não vou estar presente, por conta que estou estudando durante a semana, mas sempre que puder contribuir aqui, será muito útil, acredito, para a bancada junto com os colegas. Pedir o like de cada um, se inscrever no canal, é muito importante que o pessoal dê essa moral aí. E quem quiser conhecer meu conteúdo também no YouTube, canal Resenha Esportiva Pernambuco, vai lá, dá essa moral, dá essa força. Meu amigo Valdemir, a bola é sua, faz o gol. Bom, gente, eu quero agradecer aí a participação de vocês e, né, falar aqui que é sempre um prazer estar falando do Santa Cruz. Esse canal que vai expandir cada vez mais, como o Leandro falou, com vídeos pela manhã, trazendo os noticiários corais. A Clara, o Bigode e eu estamos nesse projeto. O professor Lúcio está aí com
o Vitórias do Passado, e o nosso amigo Lucas Marques está trazendo o Apanhado Coral. E a gente vai estar cada vez mais expandindo isso, né? Então, assim, agradeço a todos por estarem aqui assistindo esse conteúdo. Valeu! Valeu, pessoal. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até breve. Toda semana, Apanhado Coral, onde a gente estará aqui com uma bancada comentando as principais notícias do Santa Cruz Futebol Clube. Valeu!